Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos a uma aula chamada Estilo de Vida Detox. Nessa aula nós vamos conversar um pouco como eliminar os impactos do dia a dia, do que acontece aí com as toxinas ambientais, como que a gente vai melhorar a nossa alimentação. O meu nome é Eluzi Carneiro, você pode me chamar de Elô, eu sou nutricionista e eu te ensino a despertar para emagrecer, aprendendo a comer, sem passar fome, e também usando as estratégias certas para que você possa perder até 8 centímetros de barriga, de pança, nos primeiros 15 dias. E esses resultados eu tirei da minha cabeça? Não, são resultados de pacientes, de alunos que aprendem a comer e nos primeiros 15 dias já mostram resultados. O resultado vai depender, obviamente, muito de tudo que você faz, do seu esforço e também de outras situações ambientais, genéticas, mas a gente tem aí relatos de muitos resultados aí nos primeiros 15 dias aprendendo a comer e fazendo também as estratégias certas. Quando eu falo em estratégias certas dentro do processo da jornada de emagrecimento, eu falo sim que é possível fazer estratégias alimentares que a gente conhece aí, como o jejum, como a detox, como, enfim, outras estratégias alimentares, porém você precisa aprender a usar essas estratégias de uma forma certa. E no começo desse vídeo eu falei que você vai aprender, vai despertar para o seu emagrecimento aprendendo a comer. E eu falei sem passar fome. Então antes de talvez fazer algum tipo de estratégia, é muito importante que você aprenda a comer. Crie uma base alimentar saudável. Mas hoje nós vamos falar especificamente da detox. É possível fazer uma dieta, um plano, uma estratégia de detoxificação para emagrecer dentro da jornada do emagrecimento? Sim. E no final desse vídeo eu vou te falar melhor sobre isso. Mas o que nós vamos conversar hoje? Que é possível sim a gente fazer uma detox no dia a dia. Existe um estilo de vida detox, que é o que todo mundo deveria fazer, que é diminuir o acesso às toxinas ambientais, que elas podem realmente atrasar, atrapalhar o seu emagrecimento e não só isso, a sua qualidade de vida. Então sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos e vamos lá. Olá, olá, dando oi aqui pro pessoal que está entrando. Então quando a gente fala de detox, né, dieta detox, lógico gente, isso é um marketing, é um nome que vai chamar a sua atenção. Mas o que é muito interessante que você saiba e aprenda? Que o nosso organismo ele tem uma orquestra maravilhosa de detoxificação. E isso acontece com todos. Mesmo você que não está comendo bem, mesmo você que tem uma má alimentação, mesmo você que come tudo errado, que está acima do peso, o teu organismo naturalmente faz detoxificação. O meu organismo, de todos nós. Só o que acontece? Talvez essa detoxificação ela pode estar mais lenta, dependendo do teu estilo de vida. Então, um dos primeiros passos para você emagrecer, e quando eu falo em emagrecer, eu falo também não só em perder gordura, porque muitas vezes a pessoa está num peso considerado saudável, mas ela não está saudável. E ela tem muitos impactos dessas toxinas ambientais, né? Impactos importantes, como impactos na parte sexual, então queda de libido, infertilidade, a alteração no ciclo menstrual, TPM fortíssima, as mulheres que estão na menopausa com sintomas, sinais e sintomas muito aumentados devido à falha na detoxificação. Então é sim interessante a gente aprender a ter um estilo de vida detox, aquele estilo de vida que a gente estimula os 3 principais órgãos da detoxificação, que é fígado, rim e intestinos. Bom, então esse estilo de vida detox, ou o impacto das toxinas ambientais que a gente tem aí no ambiente, ele também pode afetar o seu emagrecimento, né, através da tireoide. Então a tireoide é um órgão que acaba sendo muito prejudicado também com o acesso, com o impacto dessas toxinas ambientais. Eu falei da fertilidade, falei do sobrepeso, obesidade, então tem muitas questões de saúde que podem ser corrigidas com o estilo de vida detox. Então você vai aprender a limpar o seu dia a dia aqui nessa live, nessa aula, sem precisar viver numa bolha de vidro. Então, claro, como eu falei para vocês, a detox é um nome comercial e que às vezes existe um terrorismo feito dentro desse nome, né? Você tem que fazer detox, tem que fazer detox. A dieta detox, ela pode ser uma estratégia curta,
ou um pouco mais longa, e eu vou explicar no final desse vídeo para você o que é uma estratégia detox, mas dentro do seu dia a dia você pode limpar a sua alimentação. Então nessa live, nessa aula eu vou te ensinar a escolher os alimentos certos no dia a dia para que você diminua o impacto das toxinas e assim consiga emagrecer, ter melhor qualidade de vida, dormir melhor, mais disposição, menos TPM, menos impactos aí dos sintomas da menopausa. E vou te ensinar o que é uma estratégia detox dentro de um processo de emagrecimento ou quando a gente quer também melhorar tudo isso que eu falei, né? Talvez trabalhar na fertilidade, uma mulher que não está conseguindo engravidar, um homem que tem baixa libido. Então eu vou explicar tudo isso para você ao longo dessa aula, vai ficar muito claro. Então quando a gente começa a aprender, a gente precisa continuar com esses aprendizados. Então dentro dessa aula eu trouxe muitos tesouros e muitas chaves para você virar aí no seu dia a dia e na sua jornada do emagrecimento ou da melhora da qualidade de vida, tá? Então, primeiro, o que é detox? O que é a detoxificação? É uma orquestra maravilhosa, muito linda, que o nosso organismo naturalmente já faz. Então, quando você ingere um alimento, né, esse alimento pode vir com toxinas ambientais, e a gente já vai falar sobre elas. Você coloca dentro do seu corpo este alimento e naturalmente lá no seu fígado vai haver várias transformações dessas toxinas que entram através do alimento, através dos cosméticos que a gente usa. Então a pele também pode absorver essas toxinas ambientais. E lembre, no início dessa aula eu te falei, você não vai precisar viver numa bolha, mas você tem sim ferramentas e armas para usar no seu dia a dia para diminuir o impacto e para ajudar o organismo a eliminar essas toxinas de uma forma mais rápida e mais eficiente. Então, as toxinas ambientais, elas estão no ar que a gente respira, elas estão na água que a gente bebe, elas estão nos cosméticos que a gente usa, nas roupas também. Então, essas cores aqui, as roupas coloridas, né, elas têm toxinas ambientais, né, diversas toxinas ambientais, e elas se comportam de formas diferentes, mas através da pele a gente está absorvendo sim, através da respiração a gente está absorvendo, através da ingestão a gente está absorvendo as toxinas ambientais. Toxinas ambientais, por exemplo, nos alimentos que nós temos, nos agrotóxicos, nos aditivos químicos, tá? Então conservantes, corantes artificiais, isso tudo são toxinas que vão entrar no nosso corpo e a gente precisa de certa forma fazer com que o nosso corpo tenha essa detoxificação de uma forma mais eficiente. Então, a partir do momento que a gente bota uma maquiagem com mais alumínio, uma maquiagem que não é orgânica, usa um desodorante com alumínio, um desodorante que não é livre de metais tóxicos, come algum alimento ultraprocessado, né? Então, chocolate, a gente vai aprender quem são esses alimentos. Um alimento colorido artificialmente, a gente está colocando essas toxinas para dentro. A partir do momento que a gente respira o ar é tóxico, né? Ele tem as toxinas naturais da poluição, a gente não tem muito como fugir disso. A nossa água, ela está contaminada também. Então já tem estudos mostrando, né, a nossa água contaminada com hormônios femininos, porque a mulher ingere os hormônios anticoncepcionais, faz xixi e o xixi vai cair lá na corrente de água e acaba contaminando. Tem também contaminantes como, por exemplo, fluoxetina. Então medicamentos que as pessoas consomem também vão parar na nossa água. Então qual que é a grande sacada? É parar de beber água? É dizer que você tem que tomar uma água purificada? Não, é aprender a trazer suporte para o corpo no dia a dia para ele detoxificar de uma forma mais eficiente. Então a partir do momento que a gente tem contato com essas toxinas ambientais, naturalmente, de uma forma muito linda, o corpo, né, essas toxinas vão parar lá no fígado, e no fígado existem reações que vão transformar essas toxinas. Então dentro do fígado a gente tem duas reações, a fase 1 e a fase 2. A fase 1 é uma fase que torna essa toxina hidrossolúvel. Então essa toxina ela começa a virar uma toxina que vai ser hidrossolúvel para poder ir para a corrente sanguínea e ser eliminada através da urina, né, e através da próprias fezes também. Então a gente tem o rim e o intestino aí como órgãos também importantes na detoxificação. Então aquela pessoa que tem o intestino travado, parado, ela fica reabsorvendo toxinas. Aquela pessoa que não faz xixi ao longo do dia, ela acaba
tendo uma retenção dessas toxinas e mais contato ao longo do dia com essas toxinas. Então já dei 2 dicas muito claras aqui de você ter um estilo de vida detox. É beber mais água, ter mais líquido no corpo e também consumir mais fibras para fazer esse intestino funcionar melhor. Então fazer cocô todos os dias é muito interessante para você eliminar melhor essas toxinas ambientais. Então na fase 1 da detoxificação, o fígado pega essa toxina e transforma ela numa toxina hidrossolúvel. O que quer dizer isso? As toxinas ambientais, elas têm afinidade com a gordura e não têm afinidade com o líquido, com a água. Então é necessário que a gente faça essa transformação, a gente chama de biotransformação da toxina, para que ela fique hidrossolúvel, ou seja, que ela se solubilize, que ela fique solúvel na água, para ser eliminada através do rim, da urina e das fezes. Então, nessa fase 1 do fígado, o que acontece? Essa primeira transformação da toxina. Só que, se a pessoa não faz a fase 2, essa toxina ela acaba sendo mais perigosa para o organismo. Ela precisa passar pela fase 2. E na fase 2 existem alimentos que são importantíssimos, eu vou te contar no final dessa aula, você consumir para que essa fase 2 aconteça. Então, na fase 1 da transformação da toxina para ser eliminada, ela acaba se transformando uma toxina mais perigosa, que pode aumentar o risco de alguns tipos de câncer, principalmente o câncer que é hormonal, câncer hormonal, hormônio dependente. Então, câncer de mama, útero, ovário e próstata. Então, a gente precisa estimular o nosso fígado a passar pela fase 2. Então, tem alimentos que são específicos que você não pode deixar de incluir no seu dia a dia para que essas toxinas ambientais se transformem, de uma forma eficiente para serem eliminadas. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é sobre um assunto que é pouco falado, que são os disruptores endócrinos. Então, desde 1930, existem estudos que começaram a entender o impacto dessas toxinas no nosso corpo. Esse primeiro estudo, em 1930, ele foi associado a mulheres que consumiam um tipo de anticoncepcional, um tipo de hormônio à base de estrogênio. E o que percebeu com essas mulheres? Que as filhas dessas mulheres, olha só que importante, não foram essas mulheres que tiveram um impacto na saúde, mas sim as filhas dessas mulheres que consumiram esse hormônio, as filhas dessas mulheres, elas tiveram mais câncer de útero, ovário e vulva. Vulva é diferente da vagina. A vagina, gente, é o canalzinho que tem dentro, é onde o pênis entra. A vulva é aquilo que envolve, é a pepeca, é a parte de fora, é a parte externa do nosso órgão genital, das mulheres, Então essas mulheres tiveram mais câncer e a associação foi ao consumo da mãe deste hormônio. Então o que é muito importante a gente entender? Que em algumas situações, o impacto ambiental não é na gente. E quando a gente consome muitas toxinas e não faz a detoxificação de uma forma certa, não tem um estilo de vida detox, isso pode afetar as nossas gerações. Como assim, Elô? Afetando o nosso DNA. Então, isso é muito claro hoje, e as pesquisas elas continuaram lá em 1995, que começou timidamente o início da divulgação desses artigos de toxinas ambientais, de disruptores endócrinos. Eu já vou ensinar para vocês o que é isso. E em 2006 foi o boom desses artigos. Por isso que vocês vão entender o porquê das dietas detox serem muito recentes. Se vocês lembrarem, quando eu era jovem, você é da minha idade aí, 44, 1979, 80, 85, você vai saber que não existia dieta detox, que esse termo é muito recente. Então, a partir de 2006, que foi o boom desses artigos, de disruptores endócrinos. Então, disruptores endócrinos foram substâncias que começaram a ser estudadas, que elas comprometem o nosso organismo através de uma intoxicação. Então, essas toxinas ambientais, o que acontece com elas, gente? Elas são lipofílicas. O que é isso? Elas têm afinidade à gordura. Então, olha só que interessante. Uma pessoa que está em sobrepeso e obesidade,
ela tem mais toxinas ambientais ligadas às células de gordura, porque ela tem uma massa maior de gordura. Então essa é uma pessoa que precisa sim aprender a detoxificar o seu dia a dia e não perder peso de uma forma muito rápida. Por isso que essas dietas restritivas e até mesmo a bariátrica, ela acaba sendo maléfica para essas pessoas, porque existe um emagrecimento muito rápido, essa célula de gordura ela é inundada de toxinas e o fígado não dá conta. Por isso que para uma bariátrica, a reeducação alimentar ela é necessária antes da cirurgia. Né? A pessoa aprender a comer, a limpar o seu dia a dia e ter um estilo de vida mais detox. Então, essas toxinas ambientais, esses disruptores endócrinos, eles têm a capacidade de alterar funções hormonais, gerando um grande impacto à saúde. Então, agrotóxicos, plásticos, enlatados, cosméticos, aditivos químicos, corantes, conservantes, tudo isso são toxinas ambientais que a gente pode limpar do nosso dia a dia e melhorar o nosso estilo de vida para que ele seja mais detox e menos intox. Então, o que seria um disruptor endócrino? É uma substância, essa aqui é a tua célula, tá? A tua célula, ela tem um receptor. Todas as nossas células, elas têm receptores, que são canaizinhos de entrada para os hormônios. Então o hormônio, ele não você não produz o hormônio e ele funciona por si só. Não, ele tem que se ligar à célula assim, ó. Ele tem que se encaixar numa célula através de receptores para avisar essa célula, ó, tô encaixadinho aqui, estimula o organismo a produzir mais os hormônios. Então o que acontece? Essas toxinas ambientais, esses disruptores endócrinos, eles vão se ligar, e eu gosto de ensinar vocês essas palavras difíceis para que vocês comecem a entender sobre nutrição. Isso é importante também. Então esses disruptores endócrinos, eles se ligam, eles imitam, eles são muito parecidos com alguns hormônios. Só um momento, gente. Corta. Deu, já apareceu. Então eles são parecidos com hormônios. Eles têm a mesma configuração de hormônios. Então eles enganam a sua célula. Eles se ligam lá aos receptores e fazem uma verdadeira bagunça hormonal. Bagunça no seu metabolismo, alterando aí a sua fertilidade, alterando aí o seu ciclo hormonal, alterando aí a sua menopausa, alterando aí o seu processo de emagrecimento, alterando aí a sua tireoide, que é uma glândula muito importante para o metabolismo. Então, dentro desses estudos que começaram a avaliar, a entender um pouco mais sobre essas substâncias, tá? Começou a perceber que a parte sexual é uma das partes que afeta muito. Né? Então, por isso que o estilo de vida detox é importante. A gente aprender a desintoxicar o nosso dia a dia é importante, porque isso leva à infertilidade, a baixa libido. Ó, quantas pessoas aí na live estão com baixa libido? A baixa disposição, a baixa testosterona, ao aumento de estrogênio no corpo. Então, tem uma linha de toxinas ambientais que são chamadas de xenobióticos. E dentro desses xenobióticos existem os xenoestrógenos. O que quer dizer isso? Toxinas ambientais que imitam o estrogênio. O estrogênio é o hormônio feminino. Então, por que a gente está com uma grande infertilidade? Por que as mulheres na menopausa estão enlouquecidas com sintomas? Por que mulheres na TPM acabam piorando, né, os seus sintomas, levando a sintomas extremos? Né, sintomas bem importantes que acabam com a qualidade de vida dessa mulher. Por que os homens de hoje em dia têm menos testosterona do que os homens nos anos 80? Por causa desse acúmulo de toxinas. E sobrepeso e obesidade, essas toxinas estarem em maior quantidade aí nos homens que estão acima do peso. E principalmente esse efeito do xenoestrógeno, né? Essa é o que a gente chama de dominância estrogênica. Então, o impacto dessas toxinas ambientais e do sobrepeso e da obesidade na saúde, tanto masculina como feminina, é muito, muito, muito importante e realmente forte, né? Então, essa alteração vai levar realmente a má qualidade de vida. Teve estudos bem interessantes ali que associaram o efeito dessas toxinas na sexualidade. Começou assim, teve um estudo com animais, né, com pássaros, que começou a investigar o porquê o canto dos pássaros mudou. E o canto dos pássaros, ele é muito importante para a reprodução, para a sexualidade. E aí foram investigando e começaram a entender que foi
gerado por toxinas ambientais. Não somos só nós seres humanos que estamos com problemas com as toxinas ambientais, o ambiente está poluído, né? Então os pássaros, através da poluição, né, de alimentos que eles consomem, de folhas, da própria água, da própria chuva, começou a ter essa alteração. Outro estudo bem interessante com jacarés, né, mostrou que começou a ter um aumento do nascimento de jacarés fêmeas e uma queda no nascimento de jacarés machos. Então, associando esses xenobióticos a tudo isso. Então, pensem bem, se isso afeta a natureza desta forma, como que não vai afetar nós, seres humanos, que temos escolhas perante a nossa alimentação? Então, essas toxinas ambientais, elas também são transmutagênicas, ou seja, elas passam de geração em geração e você pode piorar, né, o efeito disso para as pessoas que vêm atrás de você, para os seus filhos, para os seus netos. Então, quando você não cuida da sua alimentação, isso pode afetar, de fato, sim, o nosso DNA. Então, muitos de vocês que têm dificuldade no emagrecimento, ele começa aí na sua detoxificação. Em aquele organismo estar super intoxicado, não ter uma detoxificação eficiente. Lembrando que a detoxificação é feita todos os dias, mas ela pode estar mais lenta devido ao seu estilo de vida. Então, as escolhas alimentares, elas vão impactar diretamente aí. E é nisso que a nutrição entra, né? Uma nutrição mais detoxificante, uma dieta mais detox, né? Então, as escolhas alimentares, você entender o que você está colocando no prato, é muito importante. Então, daqui, o que a gente pode começar a limpar, a fazer o estilo de vida detox? Aprendendo o que colocar no prato, 80%, 90% do nosso dia ser daquele tipo de alimento. E aí existe, dentro da escolha de alimentos, uma classificação muito interessante, que é uma classificação que distribui os alimentos em 4 categorias. Os alimentos in natura ou minimamente processados são aqueles que devem compor 80% do seu prato. Então, quando eu falo em 80% do seu prato, vamos supor que o teu prato é isso aqui, tá? Então, 80% do teu prato é tirar uma fatia pequena e o resto todo é, dentro da sua refeição, esse tipo de alimento, o minimamente processado ou in natura. Quem são esses alimentos? Alimentos in natura, o nome já diz, são alimentos naturais, que vêm da terra para o seu prato, né? Então, alimentos como batata, frutas, vegetais, aipim, que mais, gente? Todos os tipos de fruta, todos os tipos de vegetais. Esses são alimentos in natura. Alimentos que não precisam passar por nenhum processamento para chegar no teu prato. Então, aquele alimento que vem da terra, você vai lavar, higienizar, cozinhar e comer. Carnes, ovos, frango, peixe, nada disso precisa passar por processamento. Os alimentos minimamente processados, eles entram dentro dessa categoria 1, que tem que compor 80% aí do teu prato e do teu estilo de vida detox. Então, os minimamente processados são aqueles alimentos que precisam passar por um processamento mínimo, que não altera, né, o alimento em si, que não adiciona nada ao alimento e vai vir para o seu prato assim. Ele é natural, mas ele precisou passar por um processamento. Um exemplo disso é o arroz, a farinha. Sim, a farinha é minimamente processada. Qual que é a grande questão da farinha, gente? Uma farinha integral, uma farinha branca. Exagero no consumo. Só que ela é um alimento minimamente processado. Então, sim, o trigo, ele pode fazer parte do seu dia a dia, né? Mas atenção nas quantidades. Você precisa combinar melhor os alimentos. Então, o arroz, o feijão, eles precisam passar por um processamento de limpeza para serem sacadinhos e entregar para você. O iogurte natural também. Então, ele é um produto minimamente processado. Queijos também. O queijo, ele é feito lá, o queijo, e embalado e entregue para você. Então, eles são minimamente processados. E aí, a gente tem uma segunda categoria de alimentos, que são os óleos, gorduras, óleos, gorduras, o açúcar e o sal. Esses alimentos também a gente precisa cuidar nas quantidades. Eles não vão compor 80% dos nossos, né? Eles, na verdade, vão até ser incluídos dentro das preparações.
né? Então você vai adicionar sal, adicionar açúcar ou adicionar gordura aos alimentos minimamente processados ou in natura, e aí eles vão se transformar em alimentos da terceira categoria, que são alimentos que a gente vai incluir no nosso dia a dia, mas numa quantidade menor, que são os alimentos processados. Então alimentos, por exemplo, como um queijo, que é adicionado de sal, um queijo, uma conserva, por exemplo, uma sardinha, um atum, que é adicionado de gordura, uma conserva de pêssego, que é adicionado de açúcar. Então, estes alimentos, eles já são processados, porque eles são alterados, eles são adicionados de óleo, gordura e sal, mas não são quimicamente alterados. Então, é essa a grande diferença da terceira categoria de alimentos para a quarta categoria de alimentos, que são os alimentos ultraprocessados. Esses são alimentos que você deve evitar no seu dia a dia e dentro do seu estilo de vida detox. São alimentos que você não deve usar no dia a dia. São alimentos que você pode excluir da sua vida ou usar eventualmente. Os alimentos ultraprocessados, então, que são a categoria intox, que são aqueles que não vão fazer parte do teu estilo de vida detox, que são aqueles alimentos que são quimicamente modificados, que são adicionados de produtos químicos, corantes artificiais, acidulantes, aromatizantes artificiais, aroma, sabor artificial, conservantes artificiais, nitrito, nitrato, que aí entra os embutidos, né? Linguiça, peito de peru, presunto, salame. Então esses alimentos são os ultraprocessados, salgadinhos, alimentos coloridos artificialmente. Então o iogurte natural, ele entra lá nos minimamente processados, né? Ou se ele tiver açúcar e fruta, ele vai ser processado. Agora, se ele tiver aroma artificial de morango, sabor artificial de morango e conservantes artificiais, ele vai ser um ultraprocessado. Então, olha a diferença que fica muito clara entre os dois tipos de iogurte. Um iogurte processado, que é aquele que é adicionado de açúcar, adicionado fruta, né? Então ele é processado. O minimamente processado é aquele que é totalmente natural. Então o iogurte ele pode estar nas três categorias, né? O natural, que é só o iogurte e o leite fermentado, ele é um alimento minimamente processado, né? Ele foi envasado e colocado lá a bactéria para fermentar, para entregar para nós. O iogurte processado é aquele que é adicionado açúcar, né? Adicionaram açúcar e frutas naturais. Então a gente tem algumas marcas no mercado, como por exemplo a Yorgos, que é um processado, mas que é saudável e bem interessante a gente usar no nosso dia a dia. E aí a gente tem aqueles iogurtes da Danone, da Activia, da Vigor, da Nestlé, que são ultraprocessados. Aroma artificial de morango, sabor artificial de morango, açúcar, aromatizantes artificiais, conservantes artificiais. Então esse já não é um iogurte interessante para você colocar no seu dia a dia. Então os alimentos ultraprocessados são a categoria de alimentos que você precisa retirar do seu dia a dia para ter um estilo de vida mais detox. Tudo bem até aí, gente? Dúvidas? Talvez teve perguntas. Dúvidas sobre detox? Dúvidas sobre a categoria dos alimentos? Oi, Cris, tudo bem? Então vamos tocar a ficha. Elô, mas ainda estou com dúvida. Como que eu posso fazer para limpar melhor o meu dia a dia? Eu tenho uma analogia que é bem legal e que eu gosto de... Cris, e que eu gosto também de ensinar para vocês. É vocês entenderem o que você está comendo, se ele é um produto ou um alimento, certo? Então vamos lá. Vamos lá, é muito simples, tá? Então eu vou mostrar. Quando é alimento, ok, é um produto minimamente processado, né? Ou in natura, então ok botar no seu prato. Quando é um produto, já não tá tão ok. Você precisa escolher sempre o alimento. Então vamos dar exemplo. Proteína para o café da manhã. Peito de peru ou ovos? Ovos é o que, minha gente? É alimento ou produto? Quero ver vocês responderem. O que o ovo é? Alimento ou produto? Alimento. E o peito de peru? É um produto, né? Feito com carnes, feito com amido, feito com nitrito, nitrato. Então ele é um produto ultraprocessado. Carboidrato, por exemplo, aipim e tapioca. Aipim é o alimento.
tapioca é o produto do aipim. Então, é o produto feito do aipim. Então, o que é a melhor escolha? Qual que é a escolha mais detox? O alimento. Agora, o que acontece? A tapioca. Agora, quero ver se vocês sabem. Tá dando delay aqui, eu não tô conseguindo ver vocês responderem a tempo, mas eu quero saber de vocês. A tapioca, ela é minimamente processada, processada ou ultraprocessada? Quero ver se vocês descobrem. Então, aqui comparando, ó, aipim e tapioca. Aipim é o alimento, tapioca é o produto desse alimento. Outra comparação de lanche, por exemplo. Uma fruta ou uma barrinha de cereal, né? Alimento, produto, tá? Aí eu vou ver essa barrinha de cereal, né? Se ela é um produto minimamente processado ou ultraprocessado. Então, a barrinha de cereal ultraprocessada é aquela que vai ter conservante, que vai ter açúcar, que vai ter acidulante, corante artificial. Uma barrinha de cereal minimamente processada, ela vai ter só os grãos ali e deu. Mas não existe, né? Vai ter só a fruta ali. Então, a Enjoy, uma barrinha chamada Enjoy, ela tem, que é a banana, farelo de aveia, é uma barra de frutas minimamente processada, ela é embalada, não tem conservantes. Agora, uma barra de cereal que vai botar lá açúcar, vai botar gordura, vai botar conservante, ela que não bota conservante, que ela é toda naturalzinha, mas acrescenta açúcar e gordura, ela é processada. Agora, botou conservante, ultraprocessada. Então, vamos lá. Teve duas pessoas que me responderam aqui. A tapioca, teve as duas respostas, né? Uma disse que ela é processada e a outra disse que é minimamente processada. Então, vamos lá, gente. A tapioca, como que você faz tapioca? Moe lá, faz a farinha de aipim, né? Hidrata e coloca num pacote. Aí você vai ter que ver no pacote. Se ela foi adicionada de sal, ela é processada. Se ela só foi triturada e colocada lá dentro e incluíram, né, elas hidrataram com água, ela é minimamente processada. Se colocaram conservante, ela vai ser ultraprocessada, tá? Então, por isso é importante fazer a leitura do rótulo, ler os ingredientes. Um estilo de vida detox é uma pessoa inteligente que vai lá ler os ingredientes e ver o que tem mínimo de aditivos ali naquele processado. Vamos lá, mais um. Aqui, ó. Mais um exemplo, né? Vamos lá. Uma feijoada, por exemplo. Botar carnes, né? Porco, costelinha, ou bacon e linguiça. Então aqui a gente tem alimento com as carnes naturais, sem aditivos, né? Se elas forem salgadas, elas são processadas, mas a linguiça, né? Qual foi o outro que eu falei, gente, da feijoada? A linguiça e o bacon, eles têm nitrito e nitrato, que são os conservadores. Ultraprocessado, tá? Então é assim que a gente vai limpando o nosso dia a dia. Essa feijoada cheia de ultraprocessado, eu vou consumir eventualmente. O meu feijão, se eu quiser com carnes no dia a dia, eu vou usar as carnes mais naturais possíveis. E aí eu posso, por exemplo, usar uma páprica defumada para dar aquele saborzinho do defumado, para não precisar ficar usando carnes ultraprocessadas no meu dia a dia e intoxicar o meu corpo, né? Eu ter um estilo de vida mais detox. Vamos mais uma brincadeira? Vamos? Vamos lá. Então eu falei da fruta e da barrinha. Agora fruta, né? Vou falar fruta e castanha, vou dar um exemplo de lanche legal, fruta e castanhas, né? Ou um sanduíche com ovo, pão com ovo. Ou, o que todo mundo compra muito, bolacha, biscoito. Gente, olha aqui, ó, sanduba. Eu tenho pão, que é um alimento. O pão é o que, gente? Processado. Por quê? Ele pega o minimamente processado, que é a farinha, adiciona gordura, sal, açúcar, fermento, né? Então, quando você adiciona gordura, sal e açúcar, ele já vira processado, porque tem um impacto, né, da categoria 2, tá? Então, o pão é processado com ovo, que in natura. Então, pão com ovo, legal. Pão com atum, pão com sardinha, processado, ótimo. Posso incluir, Eluse? Posso, no meu dia a dia. Não é os 90%, 80%,
Gabi, eu acho que não tá sem som não, o pessoal tá me ouvindo aqui. Pessoal, me fala aqui se vocês estão me ouvindo, se tá sem som. Mas tá todo mundo me respondendo. Vamos lá. Minimamente processado ou processado. E a fruta com castanhas, ou fruta com ovos, fruta com queijinho, é in natura. É um lanche in natura. Agora, o biscoito, ele é ultra processado. A não ser que seja o biscoito caseiro. Mas os biscoitos de mercado, o que eles têm, minha gente? Tem som, obrigada. Os biscoitos de mercado, eles têm gordura, sal ou açúcar e conservantes artificiais. Então, ele é um produto ultraprocessado. Então, no seu dia a dia detox, quando você quer realmente diminuir cansaço, diminuir inchaço, diminuir, né, talvez ir para uma fertilidade, poxa, eu não estou conseguindo engravidar, pô, mas o meu dia a dia está totalmente tóxico, do meu marido também. Então, melhorar isso, melhorar o seu processo de emagrecimento, fazer com que sua tireoide melhore, o seu próprio metabolismo melhore. Quando você, Gabi, eu vou botar aqui, Gabi, aí. Esse é o som. Quando você... Opa, estão me ouvindo, gente? E acho que eu sumi, gente, não sei. Fui comentar aqui, acho que é o meu Instagram que tá dando bug. De volta ao vivo! Que pena, acho que caí, tava no meio da live. Eu não sei o que tá acontecendo, eu acho que é o meu Instagram, que tem uns defeitinhos aí. Eu tentei comentar, fazer um comentário aqui, então vou esperar o pessoal voltar e vou ver se depois eu consigo salvar. Júlia entrou, vamos ver, vamos voltar. Gente, meu Instagram, eu acho que não tá, não sei o que tá acontecendo, não sei se é meu celular, se é o meu Instagram, mas eu fui fazer um comentário aqui com a Gabi que disse que não estava escutando e acabei caindo, mas de volta. Daidai entrou, Dora, Cris entrou de novo, a gente tá falando sobre estilo de vida detox. Vamos lá, bem-vindas de volta. Estávamos no meio ali da live. Então a gente aprendeu nessa aula a entender um pouco sobre produtos e alimentos, entender que as toxinas ambientais, elas fazem parte do nosso ambiente, não tem muito como fugir disso, né? Não foi você que caiu não, Cris, fui eu. Não tem muito como a gente fugir das toxinas ambientais, mas tem como você fazer um estilo de vida detox, né? Que é melhorando, né? Diminuindo os impactos das toxinas ambientais, então limpando melhor o seu dia a dia. E agora a gente passou pelo entendimento de produto e alimento, o que você vai colocar no seu prato. Então a primeira coisa para você fazer, para você ter um estilo de vida detox, é não fazer o intox. Então lembrem sempre disso. Eu sempre falo pra vocês, o que eu faço pra emagrecer? Parar de engordar. O que eu faço pra desintoxicar? Parar de intoxicar. Então a primeira coisa para ter desintoxicar, para ter um estilo de vida detox, aquele estilo de vida que vai te ajudar a ter mais fertilidade, mais disposição, inchar menos TPM, melhorar a libido, diminuir os impactos da menopausa, é o estilo de vida que você vai procurar não intoxicar. Então, limpar o seu dia a dia, diminuir o acesso no seu prato de toxinas ambientais. Detoxificação, detox, não é só suco detox, gente. Não é você chegar lá, pegar, fazer uma dieta detox e achar que é isso. Não, é todo um estilo de vida. Tá? Então agora a gente vai entrar dentro da alimentação, né? Como que a gente pode melhorar, né, esse estilo de vida detox? Como que a gente pode aumentar, fazer com que o nosso fígado, rins, intestino funcione melhor? Então, fazer detox não é só tomar suco verde.
E eu vou explicar o porquê o suco verde é muito conhecido, né, dentro da linha detox. Por que fala de detox e já pensa em suco verde? Aqui a Dora me perguntou, suco detox realmente é bom? Sim, suco detox é um suco feito à base de alimentos naturais. Você vai bater uma fruta com um vegetal, que é a couve geralmente, né? Eu já vou explicar por que ele é chamado de detox, mas na verdade, chamar de suco detox é comercial, é um marketing. Na verdade, ele é um suco verde. E o detox ele veio somente por marketing. Então, óbvio que suco verde é bom, porque é saudável, ponto, né? Então, detox significa só tomar suco verde? Não. Porque se você tomar suco verde com iogurte e depois comer um iogurte intox, um iogurte que é ultraprocessado, e se você estava comigo no início dessa live, você sabe o que é isso? O suco verde vai ser só mais um suco, né? Então, o que acontece? Nós temos uma classe de alimentos que não pode faltar no seu dia a dia. Você precisa consumir pelo menos uma xícara desses alimentos no seu dia a dia, que são as brássicas ou crucíferas, uma família de vegetais que tem o potencial de fazer a toxina sair da fase 1 do fígado para a fase 2. Isso eu expliquei no início da aula. Então é muito importante que essa toxina lá no seu fígado saia da fase 1 e vá para a fase 2 para ser eliminada. E tem alimentos que potencializam essas enzimas para transformar a toxina, que são as brássicas. E dentro das brássicas está a couve, que faz o famoso suco verde, que comercialmente, para vender mais, chama ele de detox. A palavra detox no suco verde é apenas um marketing, gente. É apenas um marketing porque a couve, ela está dentro da família desses alimentos que são as crucíferas. Então pega papel e caneta e vamos anotar quais são esses alimentos da família das crucíferas. Então quem são essas vegetais que a gente tem que incluir pelo menos uma xícara todos os dias? Vamos lá! Brócolis, maravilhoso, é um dos mais estudados, ele tem uma substância chamada 3-indolcarbinol, que é super desintoxicante e anticancerígeno. Então todos esses alimentos detox, né, dessa família das crucíferas que tem essa ação detoxificante, eles têm uma ação anticâncer também, tá? Então quando a gente, por que é anticâncer? Você vai lembrar, lá no início dessa aula eu falei que essas toxinas ambientais que passam no fígado e vão para a fase 1, elas se tornam altamente cancerígenas. Por isso que a gente precisa fazer essa toxina ir para a fase 2 para ser eliminada através dos nossos líquidos, da urina, das fezes, do suor também. Então suar é muito importante, tá, gente? Então, o que a gente come? Vamos lá, brócolis, couve-flor, os ardidos, rúcula, agrião, rabanete, nabo, couve-folha, couve de Bruxelas e os brotos também, repolho roxo e repolho branco. Então, esses 11, 12 alimentos que eu citei, eles precisam estar diariamente no seu prato, não todos eles, mas pelo menos uma xícara de 1, 2 deles no seu dia a dia. Então é por isso que quando tem uma couve, um brócolis em algum alimento, algum suco, o pessoal chama de detox, porque eles têm essa eficiência em melhorar as enzimas do fígado e acelerar a nossa detoxificação. Então a primeira coisa para você ter um estilo de vida detox é não intoxicar, parar de intoxicar, aprender a limpar o seu dia a dia. E o segundo passo para você ter um estilo de vida detox é você incluir alimentos que têm um potencial detoxificante. O terceiro e último passo é você turbinar as ferramentas, as atitudes que vão fazer você eliminar mais rápido. A rúcula também, Dora. A rúcula também tá aí.
rúcula, agrião, rabanete, nabo, repolho, couve, brócolis, couve-flor, a couve de Bruxelas e os brotos. 1 xícara ao dia desses alimentos. E quanto mais variado no dia a dia, melhor. Então, o terceiro e último passo é você incluir estratégias que vão auxiliar a eliminação de toxinas. Exercício físico aeróbico, suar, então você pode fazer sauna, drenar, você pode fazer drenagem linfática ou esfoliação no corpo, gente. Tomar muitos líquidos, então líquidos e líquidos que podem estimular ainda mais, como chá de cavalinha, chá de hibisco, chá verde, que são diuréticos. Ter uma boa noite de sono. Durante o sono, o fígado desintoxica, gente. É onde ocorre a maior detoxificação, a maior limpeza do nosso organismo, é durante o sono. Então, ter um sono de qualidade, diminuir o consumo de bebida alcoólica, que intoxica muito e que atrapalha muito o fígado também, tá? Então, ter um estilo de vida detox é ter uma base saudável. Então, esse terceiro passo são essas ferramentas, essas dicas que vão ajudar, né, você a auxiliar a eliminar mais toxinas. Então, lembre-se de tomar bastante líquido, de suar bastante. Quem tem sauna em casa, quem tem acesso à sauna, também é legal. Lembrando que hidratar é muito importante. E quando que a gente faz uma dieta detox? Né? Existe uma dieta detox? Sim. Tá? Então, dentro de um processo de emagrecimento ou dentro de um processo que você quer melhorar qualidade de vida, você pode fazer estratégias alimentares. E a dieta detox, ela é uma estratégia alimentar que tem começo, meio e fim. Então, todas essas estratégias alimentares, todas essas dietas que são mais restritivas, mas que têm uma base saudável, elas têm que ter começo, meio e fim. Então, qual que é o protocolo detox que eu uso com os meus pacientes ou com as minhas alunas? Né? Então, se você quiser ir um pouco além dessa live, eu tenho um mini curso, que é o mini curso Detox. Se você está assistindo essa live, você pode me cobrar em mensagem, no direct, um desconto para fazer esse mini curso. Eu estou dando aqui um desconto para você de 20%. Então, você me pede lá no direct, que aí eu vou colocar. Chás eu citei, né? Cavalinha, hibisco e chá verde como chá diuréticos. E você pode usar chás também que vão auxiliar o fígado, né? Então, chá de boldo, carquejo, chás amargos. Só que esses chás que estimulam demais o fígado, eles não podem usar diariamente. Eles vão ser usados só dentro de uma estratégia detox. Então, dentro então pode sim, eu posso fazer uma dieta detox? Sim. Ela deve ser acompanhada por um nutricionista. Então, para as minhas pacientes eu passo, ou através do curso, né, para as minhas alunas. Então, eu tenho o mini curso Detox. Dentro desse mini curso Detox, eu ensino quais são todas as estratégias Detox, todos os chás, tudo que você tem que fazer para fazer naquela semana Detox. Então, esse é um protocolo da nutrição funcional que a gente vai fazer uma limpeza por 7 dias, né, um cardápio Detox. Então, dentro desse mini curso, tem o cardápio detox com todas as receitas, toda a lista de compras, né, tudo certinho, passo a passo que você vai fazer, suplementação. Então isso é uma coisa que não dá para passar aqui na live, né, porque fica perdido. Tem que ser colocado dentro de uma consulta, né, para ser explicado passo a passo e ter uma orientação mais segura, ou dentro de um mini curso, de um curso onde você vai fazer o passo a passo e depois o que você faz depois dessa estratégia detox. Então é sim interessante fazer dentro do processo de emagrecimento. Você pode incluir uma estratégia detox, ou com a sua nutricionista, ou comigo, né, dentro de minhas pacientes, se quiserem pedir, ou se você está aqui me assistindo, não esquece, tem um mini curso detox com tudo detalhado, né, como que você vai fazer, um e-book de receitas. E dentro dele tem todo esse passo a passo que eu mostrei para vocês. O que fazer num estilo de vida detox,
né? A esfoliação, o escalda-pés, como usar os chás de uma forma correta. Dentro desse mini curso tem um protocolo maravilhoso de chás. Esse protocolo dos chás, ele é muito legal para você fazer ali durante uma semana ou 15 dias, que dá uma desinchada, né? Você vai usar cada dia um chá específico para eliminar toxinas, para ser mais diurético. Então isso tá tudo dentro desse mini curso. Se você tiver interesse, você me pede o seu desconto ali no direct depois que a gente encerrar essa live. Então, dentro de um processo de emagrecimento, ou quando que é legal você fazer um protocolo detox? Quando você volta de viagem, por exemplo. Puxa, voltei de viagem super inchada, tô me sentindo mal. Mulheres que têm TPM muito forte, elas podem, pro início, assim, para dar aquele empurrão para um início de vida, de estilo de vida mais saudável, elas podem fazer um protocolo detox. E o protocolo que eu aplico para as minhas pacientes e alunas é o protocolo baseado na nutrição funcional. Então, um protocolo é um protocolo A e B, né? São 2 estilos de dieta que você vai fazer ao longo ali da semana. Aí com as minhas pacientes a gente escolhe, né? Você vai fazer 7 dias, 15 dias, 21 dias ou 30 dias. Ou esse protocolo dentro do mini curso, ele é de 7 dias. Então, o que é o protocolo detox baseado na nutrição funcional? Ele é um protocolo de limpeza do dia a dia, onde a gente tira, né, os alimentos ultraprocessados. A gente também limita o consumo de processados, né? Então a gente durante aquela semana fica sem alimentos que tem um potencial mais alergênico, alimentos processados, e capricha nos alimentos minimamente processados e nos in natura. E aí distribui ao longo do dia, né, os alimentos, fazendo com que a pessoa coma bem, sem passar fome, né? E aí ela vai ter os resultados de sentir desinchada, de melhorar o intestino, de sentir que perdeu peso ali naqueles 7 dias, pode perder 2, né? A gente fez, né, teve pacientes que fizeram, alunas que fizeram e perderam 3 quilos nos 3 primeiros dias, né? Fizeram os 7 dias, nos 3 primeiros dias já estavam dando depoimento que eliminaram ali 3 quilos, né? E elimina 3 quilos de gordura, gente? Não. Elas estão desintoxicando, então elas estão desinchando, elas estão eliminando toxinas e estão fazendo o corpo fluir melhor. Então é importante que a gente dê nutrição. Então o protocolo detox, ele não é só suco verde e maçã o dia inteiro, isso é super errado, né? Um protocolo detox, ele dá muitos alimentos, muitos nutrientes no seu dia a dia, então ele combina bem os alimentos, estimula o consumo das brássicas, que são alimentos altamente detoxificantes, então ele estimula o consumo desses alimentos, te dá nutrição para que o seu fígado, seu rim, seu intestino tenha nutrientes suficientes para a detoxificação. Então cuidado, detox não é só shot e suco verde, é realmente uma orquestra de alimentos. Você precisa fazer isso com uma pessoa, né, com um profissional especializado que vai te ensinar o passo a passo de fazer uma estratégia detox que é legal. Se você for hoje nos meus stories, né, hoje é dia 28, até amanhã, dia 29, às 9 horas da manhã, tem um cardápio detox que eu soltei lá nos meus stories, tá? Você vai conseguir pegar. Se passou disso, aí vamos esperar para uma próxima, pra gente falar de novo sobre detox. Bom, quero saber se vocês têm dúvidas sobre detox. E é isso, tá? Então a gente vai encerrar a live por aqui. Um estilo de vida detox, o primeiro passo é não intox, é parar de intoxicar, então aprender a comer mais alimentos saudáveis, mais naturais e menos ultraprocessados, né? Colocar ali a combinação, preferir alimentos aos produtos. O segundo passo é incluir alimentos que vão estimular a detoxificação, alimentos como as crucíferas e chás que são detoxificantes ou diuréticos também, que a gente falou ao longo dessa live. Se você não pegou, eu te sugiro assistir. Novamente, eu vou deixar essa live gravada aqui. E o terceiro passo, a gente tem várias ferramentas, dentre elas tomar água, fazer exercício, suar, fazer hidratação, fazer o que mais?
fazer esfoliação, você mesmo pode fazer em casa, e drenagem linfática também com uma profissional especializada. Então tem muitas ferramentas para a gente fazer um estilo de vida detox e é muito possível, melhorando aí a nossa qualidade de vida e dando mais anos à nossa vida. Muito obrigada por estarem comigo até agora. Nos encontramos numa próxima live. Espero que vocês tenham gostado dessa. Tchau, tchau, gente!